104,5 FM, falando aos corações. Eu tenho falado aqui sobre o livro de 2 Reis, capítulo 4, sobre a multiplicação do azeite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis 4, do 1 ao 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Digam glórias a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido e amado Pai, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que ilumine o nosso entendimento, que nos faça saber o teu querer e tua vontade, e que nessa noite, querido, o Senhor fale com todos aqueles que estão parados nesse instante, sedentos, querendo beber dos teus rios e ouvir a tua voz. Que o homem não tenha nada para dizer, mas que o Todo-Poderoso fale. Fazemos a oração de Samuel. Fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Amém. Queridos, vamos recapitular, como nós tivemos aí um dia de intervalo, vamos recapitular o que nós já aprendemos. Eu falei no primeiro dia que a diferença entre um crente que conhece os seus direitos como filho de Deus e aquele que não conhece. Eu dei o exemplo do marido e dessa esposa viúva. Marido que, infelizmente, era um homem de Deus. A Bíblia não desabona a conduta desse homem aqui. A mulher dele dá um testemunho sobre a conduta espiritual dele. Era um homem de Deus, mas morreu pobre, miserável, endividado e deixou problemas para a família. A mulher, quando ela assume as rédeas da casa, que o marido morre, ela não segue o mesmo ritmo do marido. Sabendo que os filhos estavam para ser escravos, ela vai até o homem de Deus e diz: Olha, meu marido morreu, ele era teu servo, agora minha família está na miséria, meus filhos vão ser escravos, alguma coisa tem que ser feita. E ali Deus então começa a mudar a sorte daquela mulher. E eu falei que você pode escolher ser salvo e deixar só desgraça, dívida para a tua família, ou você pode ser salvo e ainda deixar a bênção do Senhor para a tua casa, para a tua família, como fez a mulher. Primeiro dia, segunda mensagem eu falei sobre tomar uma atitude, sobre você não aceitar a situação, por mais caótica que ela seja, e por mais difícil que pareça, sempre tem uma solução, e a solução nós encontramos na casa de Deus, dando ouvidos à voz do homem de Deus. Ela foi buscar a solução no lugar certo, com a pessoa certa.
Tem gente batendo em tudo quanto é porta e não consegue solucionar o problema. O problema é que você está batendo nas portas erradas, confiando nas pessoas erradas. Você tem que confiar no servo de Deus. E aí o milagre vai certamente acontecer. E hoje eu quero falar sobre como que Deus começou a operar na vida daquela mulher. Ela, quando toma as rédeas da situação, ela vai até o homem de Deus. Mas ir somente até o homem de Deus, povo de Deus, não é suficiente. Presta bem atenção. Você tem que ir até o homem de Deus. Você está com um problema, você que está me ouvindo, você não pode ficar só em casa. Você não pode ficar só se lamentando. Você não pode ficar só olhando o que está acontecendo. Você tem que tomar uma atitude, você tem que se levantar. E tem que ir até a casa de Deus, até a igreja. Você não pode só ficar pedindo, ai meu Deus, ou então liga só para a rádio, pastor, ora por mim. Não, até quando isso? Você tem que se levantar. Você tem que vir na casa de Deus, você tem que vir aqui na igreja. É o primeiro passo, vir na igreja. O segundo passo, você dá ouvidos à voz do homem de Deus. Veja uma coisa muito interessante. Eliseu chega para a mulher e fala assim: olha, preste atenção, vai e pede emprestadas, versículo 3, de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Eu vou agora te contar o segredo do milagre daquela mulher. Ela deu ouvidos à voz do homem de Deus. Ainda que a orientação que ele deu parecesse uma maluquice, ela acreditou no que o homem de Deus estava falando. E ela, para acreditar, ela lutou contra a própria descrença ou o próprio descrédito, porque olha só o que ele diz: vai e pede aos teus vizinhos vasilhas emprestadas. Olha, nós sabemos que aquela mulher estava numa situação crítica. Ela estava numa situação, o que você acha? Você acha que os vizinhos não sabiam que ela estava na miséria? Os vizinhos não sabiam que o marido tinha morrido e tinha deixado ela endividada? Os vizinhos não sabiam que os credores estavam indo lá para pegar os filhos dela? Aí ela vai nos vizinhos pedir vasilhas emprestadas. Aqueles vizinhos podiam dizer assim: eu não vou te emprestar nada não, sei lá o que tu vai fazer, de repente tu vai vender minhas vasilhas aí para querer pagar as dívidas. Então já tinha aquela fama de que não pagava nada a ninguém, né? Vai pegar emprestado, vai que você não devolve as minhas vasilhas. Então a orientação do profeta foi que ela enfrentasse aquela situação. O maior problema dela era exatamente não pagar o que devia. E quando você pega alguma coisa emprestado, você tem que pagar. Mas como ela iria conseguir? Ela podia dizer assim: mas profeta, ninguém vai me emprestar nada, eu já nem pago o que eu devo. Meu marido nem paga o que deve, como é que os vizinhos, eles não vão me emprestar? Porque muitas vezes, povo de Deus, a gente orienta as pessoas a tomarem atitudes pela fé, mas a pessoa tem sempre uma resposta negativa. Ah, não, pastor, mas eu acho que... Não acha não, ouça a voz do homem de Deus. Ouça, toma vasilhas emprestadas, pega vasilhas. E ali se manifesta, meu povo querido, tanto quanto ela acreditava no que o homem de Deus estava falando, porque ela não sabia, mas a atitude de pegar as vasilhas emprestadas iria mudar a vida dela. Ele diz: pede emprestado de todos os teus vizinhos, de toda a vizinhança. Ela tinha que bater de porta em porta e pegar uma vasilha. Olha, você não acha que aquilo ali provocou um burburinho? Por que essa mulher está pedindo vasilha? Por que ela está batendo na porta de todo mundo? Por que ela está pegando vasilha? Mas ela com certeza fechou os ouvidos àquilo ali, foi pedindo, foi pegando. Ela, como eu disse, não sabia, mas a quantidade de vasilhas que ela iria pegar iria determinar o tamanho da bênção que Deus iria fazer na vida dela. Porque você sabe que logo que acabaram as vasilhas, cessou o azeite.
Então, se ela não tivesse acreditado no que o homem de Deus falou, e ela pegasse 2 vasilhinhas apenas, quando ela começasse a derramar, ia encher o azeite, aquela vasilha, ela ia pedir a outra, ia derramar, quando ela pedisse a terceira, ia parar. Aí, aquelas 2 vasilhas não iria solucionar o problema dela, e não adiantava mais, porque ela havia já perdido a chance. Você está conseguindo compreender, igreja? A única maneira seria ela crer, mas crer mesmo, e sair pedindo o máximo possível para que o milagre acontecesse. Tem muita gente que a gente fala assim, olha, faz isso. Aí a pessoa fica com vergonha, a pessoa acha que o pastor não sabe o que está falando, ou ela acha que o problema dela é sério demais para ser resolvido tão simples, e ela diz ali na frente, oh não, eu vou fazer, mas quando vira as costas não faz. Então, acreditar no que o homem de Deus falou era importantíssimo, povo de Deus. Enfrentar os temores, enfrentar as piadinhas, enfrentar as gracinhas, mas fazer o que o homem de Deus falou era determinante para o milagre. Se você vai na igreja, mas você não dá ouvidos ao que a gente fala, se você está ouvindo o programa, mas você não ouve o que a gente fala, você ouve, mas depois esquece, então você está perdendo o teu tempo. Agora, se você fizer exatamente aquilo que eu disser para você, você pode ter certeza que o meu Deus vai suprir a tua necessidade. Então ela ouviu, foi, enfrentou o disse-me-disse, enfrentou as fofoquinhas, enfrentou tudo, mas foi de porta em porta batendo e pedindo vasilhas, porque ela acreditou. Ela acreditou. Você pode ter certeza. Ela creu, porque o profeta disse assim, você vai, pede vasilha, mas não pede pouca não, pede muita, porque depois você vai fechar a porta, você e teus filhos, e vai começar a derramar. Ela podia dizer assim, que isso, profeta, você tá maluco, eu acabei de dizer que eu tenho uma botijinha de azeite, você tá dizendo que vai encher, com essa botijinha eu vou encher um monte de vasilha. Ela acreditou. Você quer mudar de vida? Acredite no homem de Deus, acredite no profeta. Não faça como muita gente que está na igreja, mas está na igreja parece que só para passear. Quando o pastor fala, ela até diz amém, mas no coração dela ela diz que não acredita. Ela até balança a cabeça que sim, mas o coração está balançando que não. A pessoa está na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela está discordando. Ela está dizendo não. Ela está dizendo não é bem assim. Eu acho que não é assim. Eu acho que não é assado. Não ache nada. Acredita. Porque Deus vai honrar. Então a primeira orientação do profeta foi: pega a vasilha emprestado, mostra que você acredita. Olha, quando o fato de pegar as vasilhas, ela estava ali tomando uma atitude de fé, mostrando que ela acreditava, porque se ela não acreditasse, ela pegava uma vasilha só. A segunda coisa, ele falou assim, vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Olha, esse ensinamento é muito profundo. Sabe o que significa fechar a porta, pessoal? Povo de Deus, é você não dar ouvidos. É você não dar ouvidos a nada que as pessoas possam falar. Quando ele disse fecha a porta, é porque certamente ia ter conversa fiada dos vizinhos, ia ter gente falando, ia ter gente dizendo, fecha a porta. Quando você tomar uma atitude de fé, você tem que fechar a porta. Você não pode permitir que ninguém venha contaminar a tua fé. O milagre de Deus vai acontecer em secreto e em segredo na tua vida. Tem gente que não sabe fechar a porta. Tem gente que está sempre abrindo a boca para falar na hora errada. Tem gente que está sempre atrapalhando o trabalho de Deus porque não sabe ficar calada, não sabe fechar a porta. Quando você fecha a porta, você fecha a porta para as palavras de fracasso. Você sempre fecha as portas para a palavra de derrota, para as palavras de incredulidade. Você fecha a porta para tudo. Você vai entrar ali e ali o milagre vai se manifestar na tua vida. Você tem que fechar a porta. Você tem que fechar a porta dessas pessoas que só sabem te colocar para baixo, dizer que a tua vida não vai dar certo. Você tem que fechar a porta para tudo que é ruim. Você tem que fechar a porta e esperar em Deus o milagre acontecer na tua vida. Por que o milagre não podia acontecer no quintal?
Porque começa a gente a falar e misturar as palavras. E você tem que ficar só com a palavra de Deus no seu coração. Porque é a palavra de Deus que vai trazer vida e um milagre na tua vida. Se você fica só perguntando a B, C e D, querendo ouvir a opinião de 1, 2 e 3, então a sua vida não vai mudar, não precisa mais vir à igreja não, você está perdendo teu tempo. Porque é o seguinte, você crê que nós somos de Deus? Então aquilo que nós falarmos, bota em prática, não pergunte mais a ninguém, fecha a porta e acredita, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Pode ter certeza disso. Fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta. Fecha a porta do coração, fecha a porta dos teus ouvidos, não ouve mais nada. Fecha e começa a derramar o azeite. Porque as vasilhas vão ser cheias. Você pode ter certeza, essa foi a palavra do homem de Deus. Ela ouviu, ela acreditou. E no versículo 5 diz assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia, e ela as enchia. Olha que poderoso. Do jeito que o homem de Deus falou, ela fez. Infelizmente tem muita gente que vai à igreja, mas não faz o que Deus fala, não faz o que Deus manda. Tem gente querendo viver pela inteligência, tem gente querendo viver pelas circunstâncias da vida, tem gente querendo dizer pelo que o governo diz. Mas o governo diz que não vai crescer, o PIB vai ser de 2%, não, mas a inflação é assim, mas o governo disse que não vai ter emprego, então você não precisa de mim. Porque olha o que eu vou dizer para você: Deus vai mudar a tua sorte. Independente do governo, independente da presidência, independente do teu patrão, independente do que for, é Deus quem vai mudar essa situação. Assim como o Senhor mudou a vida dessa mulher e dos seus filhos, o Senhor vai mudar também a tua vida e a vida da tua família, a partir do momento que você ouvir a voz de Deus através do servo e fechar a tua porta, para que nada atrapalhe o teu milagre. Que Deus nos abençoe. Eu sirvo a um Deus que não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, nem é um Deus de barro, é um Deus vivo, que reina e reinará para todo sempre. Esse Deus é o Deus do impossível, e é esse Jesus que quer nessa noite abençoar a tua vida, abençoar cada um de vocês aqui, a cada família aqui representada. Cante essa canção agora. Entregue nas mãos do Senhor toda a tua vida, toda a tua casa, os teus problemas, e diga: Senhor, eu sou teu, eu dependo de ti. Não existe outro Deus.